As enfermeiras e enfermeiros lá em Recife, né, em Pernambuco, estão fazendo greve. Governante de lá propôs ter um aumento, né, de R$ 1 no Vale Alimentação. E o que é R$ 1, gente? Não compra nenhuma água hoje em dia, né? Em nenhum lugar do nosso país. A maioria dessas mulheres que os seus direitos trabalhistas não estão sendo respeitados, entram no Ministério Público, né, com uma causa trabalhista, e o que é que o ministro fez? Suspendeu todos os processos, né? Isso é um absurdo, a gente não pode aceitar isso. As mulheres, mesmo ocupando cargos de liderança, elas recebem um salário pequeno, baixo, que não dá para poder se manter, né? E é uma dificuldade muito grande. E claro que isso é consequência do quê? Do machismo, do patriarcado. É importante que as pessoas entendam isso, que o fim da escala 6x1 vai ser ruim só para uma classe, que é a classe dos patrões, a burguesia, entendeu? Eles que vão ser prejudicados. Por quê? Com o fim dessa escala 6x1, o que acontece é uma maior necessidade de geração de novos postos de trabalho, porque a gente vai precisar que esse trabalho seja feito, só que vai ser feito em novas escalas. Então a gente tem um movimento muito importante, né, que construir a luta das mulheres, né, que é o movimento neosagabenário, que inclusive coloca na sua pauta o socialismo, porque a gente compreende, né, que através do socialismo é que nós vamos ter emancipação das mulheres nessa sociedade, para acabar com o machismo, a misoginia, o próprio patriarcado, que é uma consequência do capitalismo. Olá, meu nome é Iron Cavalcante, eu sou militante da Unidade Popular pelo Socialismo aqui no Ceará e esse é mais um A Hora da Verdade. Hoje teremos uma mudança no nosso quadro. Infelizmente, a agenda da nossa camarada Suede não vai permitir que ela compareça todas as vezes para compor a nossa mesa. Por isso, hoje contamos com o camarada Davi Teixeira, militante da Unidade Popular pelo Socialismo aqui no Ceará, integrante do Núcleo de Comunicadores, e um camarada que também constrói a comunicação da Unidade Popular aqui no Ceará. E o Davi está recebendo hoje a companheira Sara Rodrigues para terem uma conversa em torno da luta e dos desafios da mulher trabalhadora hoje. Então já deixa garantida a tua curtida, compartilha o nosso programa e não esquece de ativar o sininho. Eu me chamo Davi Teixeira, sou militante da Unidade Popular pelo Socialismo através do Núcleo de Profissionais de Comunicação, certo? E hoje eu vim aqui, né, a hipocrisia da esquerda, né? Trouxeram um homem para falar sobre as mulheres e os direitos trabalhistas. Mas, gente, é muito importante, né, apesar da brincadeira, que vocês entendam que esse trabalho é um trabalho coletivo, né? Assim como todos os trabalhos que a gente toca dentro da UP. Né? E hoje a gravação da Unidade Popular, infelizmente, não pôde contar com a participação da camarada Suede, e eu estou aqui para substituí-la, né? Vou fazer o melhor que puder para substituí-la à altura. E o mais importante é que a gente consiga finalizar esse programa para que vocês consigam ouvir a camarada Sara, né? Se apresenta, camarada, por favor. Oi, gente, eu me chamo Sara Rodrigues, faço parte da Unidade Popular pelo Socialismo, componho o diretório, né, estadual aqui da Unidade Popular aqui no Ceará. E, além disso, né, tenho, né, tido um importante papel também na construção da Frente Negra Revolucionária, né, que é o mais novo movimento, a nova frente da Unidade Popular, para fortalecer o movimento negro no nosso país. Além disso, eu passei muito tempo da minha vida sendo organizada na União da Juventude de Rebelião, que é o JR. Passei muito tempo, né, também construindo o movimento estudantil. Então, eu ainda sou estudante de ensino técnico, né, estudo no campus IFCE aqui em Fortaleza. Mas, além disso, eu construí também o movimento Rebelde-se, que é o nosso movimento secundarista. Construí a UESM, né? Fui presidente da entidade, fui diretora também. E, além disso, fiz parte da FENET, né? Fiz parte da executiva dessa gloriosa entidade no nosso país. O neoliberalismo tem avançado pelo mundo nas últimas décadas através de contra-reformas políticas e econômicas. No Brasil, vivenciamos os efeitos desastrosos da reforma trabalhista aprovada em 2017, durante o governo Michel Temer, que alterou mais de 200 pontos da consolidação das leis de trabalho, como carga horária de trabalho, intervalo mínimo para almoço, participação nos lucros da empresa, divisão das férias em até 3 períodos, entre outros. A propaganda midiática sobre esse tema dizia que a reforma iria modernizar as relações de trabalho, gerando mais emprego e prosperidade ao país. Essas afirmações se provaram falsas. O que aconteceu realmente foi um tensionamento da correlação de forças em benefício dos patrões, não gerando nem 1/4 dos empregos prometidos à época, né? Foram prometidos 2 milhões de vagas. Além da precarização das condições de trabalho, redução de salários e o aumento dos riscos do trabalhador para processar empresas que não cumprem a lei.
diminuindo em 36% o número de processos trabalhistas logo no primeiro ano após a aprovação da lei. As ofensivas burguesas não pararam por aí. Além do retrocesso nas leis trabalhistas, o povo brasileiro sofre com a inflação dos preços dos alimentos, a carestia, a violência policial cada vez mais brutal e as privatizações que encarecem os produtos e serviços. Há uma revolta generalizada da população e, com razão, essa realidade é ainda mais pesada para as mulheres que costumam ter duplas e até triplas jornadas de trabalho, cuidando da família e dos afazeres domésticos. Então, camarada, a gente fez aqui esse recorte conjuntural, né? Explicou um pouco como é que está a condição do nosso país hoje, e aí eu queria ouvir a sua opinião sobre como essa conjuntura afeta a vida das mulheres trabalhadoras hoje em dia. Tá, eu acho que nesse aspecto, né, como a conjuntura tem afetado, eu acho que um dos principais pontos é quando a gente apresenta, coloca a questão da dupla, tripla jornada de trabalho, né, que são algo que afeta as mulheres, a carestia que tem sido apresentada no nosso país, né, então tem vários aspectos, né, que a gente vê que hoje influencia muito, né, dessa conjuntura fazer com que dificulte a vida das mulheres, né, porque hoje, principalmente, quando a gente fala, né, que essa dupla, tripla jornada de trabalho prejudica muitas mulheres porque essas mulheres, por exemplo, têm dificuldade de inserir no mercado de trabalho, de não ter onde colocar seus filhos, né? E a gente compreende que isso é um aspecto muito importante porque dificulta, né? Porque não quer também que a gente, querendo ou não, parece ser uma dificuldade muito grande, mesmo nessa atual conjuntura, que a gente consiga estar nesses espaços também, que não se facilita, né? E, além disso, eu acho algo muito importante, porque apresentado também na conjuntura é o aumento do preço dos alimentos, né? Que a gente vê que hoje, principalmente as mulheres, né? As mães, as mulheres, mães solteiras, têm uma dificuldade muito grande, né? De estar conseguindo ir no supermercado e fazer uma boa feira, de fazer uma boa compra no supermercado. Inclusive, saiu matéria no jornal A Verdade, recentemente, colocando que muitas mulheres trabalhadoras, né? E principalmente mães solteiras, dependem do Bolsa Família para manter seus filhos. Mas é muito pouco, é um valor muito pequeno, muito baixo. Então tem um grau de dificuldade muito grande, né, da gente conseguir manter os nossos filhos. E aí queria dar um exemplo, porque quando a gente vê na própria carestia, né, que é apresentada hoje, inclusive as enfermeiras, os enfermeiros lá em Recife, né, em Pernambuco, estão fazendo greve, né, porque, inclusive, o próprio governante de lá propôs ter um aumento, né, de R$1 no Vale Alimentação. E o que é R$1, gente? Não compra nenhuma água hoje em dia, né? Em nenhum lugar do nosso país. E a gente compreende que isso, né, é importante a gente perceber, né? Que mesmo tendo essa luta que tenha mais recursos para a gente comprar a nossa alimentação, ainda é muito pouco, né? E eu acho que também, apresentado a respeito disso, que já tem essa dificuldade da tripla jornada de trabalho, é os baixos salários que a gente tem hoje, né? Então, hoje, as mulheres, mesmo ocupando cargos de liderança, elas recebem um salário pequeno, baixo, que não dá para poder se manter, né? E é uma dificuldade muito grande. E claro que isso é consequência do quê? Do machismo, do patriarcado, que repercute, né? Que nós mulheres temos mais trabalho, mas que recebemos menos, né? Então eu acho que isso é importante a gente perceber que através da mobilização, né, que a gente precisa barrar essa conjuntura para a gente conseguir melhorar a situação das mulheres no nosso país. É interessante, camarada, você trazer mais essa classe, né, das trabalhadoras da saúde, né? Você citou a enfermagem, aí eu cito aqui também as profissionais de psicologia, de fisioterapia, até de assistência social, né, que trabalham muitas vezes em hospitais. E as condições de trabalho hoje em dia, né, como a gente falou aqui anteriormente, são muito ruins também nessa classe, certo? E são pessoas formadas, né, com ensino superior, e que quando chegam no mercado de trabalho, quando chegam lá nos hospitais, a forma que elas são contratadas hoje é terceirizada e às vezes quarteirizada, né? Ou seja, hoje a maioria dos profissionais não está lá via concurso público, não está com a CLT garantida, certo? A maioria está via pejotização, sejam contratadas por empresas terceirizadas, certo? Que o hospital contrata uma empresa terceirizada, ou seja, por uma cooperativa, entendeu? E nos dois casos, esses trabalhadores que eles são contratados por PJ, certo? Eles não têm as garantias que foram prometidas lá na reforma trabalhista, né? Ou seja, essas pessoas são empresas, né? Elas são prestadoras de serviço, né? Teoricamente, mas elas têm que se submeter a uma condição de trabalho como se elas estivessem sendo contratadas com a carteira assinada, entendeu? Por exemplo, elas têm que bater ponto, elas têm que responder ordens de superiores, elas precisam estar lá pessoalmente. Esse é o tipo de coisa que nesse trabalho pejotizado não deveria ser exigido, entendeu? E para completar, a camarada citou a matéria do jornal A Verdade, e que se a gente vai na próxima matéria do jornal, a gente vê uma coisa ainda mais absurda, que é o Gilmar Mendes, né, do STF,
ele simplesmente, né, suspendeu todos os processos da Justiça do Trabalho que citava esse tema de pejotização, entendeu? Ou seja, as trabalhadoras, né, porque a maioria dessa categoria são mulheres, né, igual a gente falou aqui anteriormente, a maioria dessas mulheres que os seus direitos trabalhistas não estão sendo respeitados, entram no Ministério Público, né, com uma causa trabalhista, e o que é que o ministro fez? Suspendeu todos os processos, né? Isso é um absurdo, a gente não pode aceitar isso. E isso é revoltante, porque hoje em dia o que acontece também com essas mulheres, né, eu estou citando mulheres porque a gente sabe que são a maioria, né, nós citamos aqui no telemarketing, nós citamos aqui no pessoal da saúde. E o que a gente vê hoje na realidade, né, enquanto o neoliberalismo, né, falava que as pessoas vão ascender de classe, né, com o seu trabalho, com o seu esforço, digamos assim, né, todo o discurso da meritocracia, enquanto isso, o que acontece é que hoje as pessoas estão precisando ter 1, 2, às vezes 3 empregos. É muito comum dentro dessa categoria de profissionais da saúde as pessoas terem mais de um emprego, e não é para ascender socialmente não, gente. É para conseguir sobreviver, para conseguir pagar os alimentos que estão cada vez mais caros, pagar o aluguel que está mais caro, entendeu? Então, assim, isso é revoltante, a gente não pode aceitar que esse seja o limite da nossa sociedade, o neoliberalismo, e a gente achar que essa sociedade vai evoluir de forma individual. Você se sente desesperançoso no nosso país e no mundo? Você se sente numa bolha? Tem resposta para essas insatisfações. A nossa plataforma da Cultura Comuna, com cursos mensais. Vem com a gente conhecer essas ideias para transformar o nosso país e o mundo. Clica aqui embaixo e conheça mais para apoiar, para assinar e para nos ajudar a manter esse instrumento da nossa luta. Estamos de volta, avançando agora um pouco o debate para discutirmos em torno do contexto e das respostas que as mulheres devem dar a essa realidade que foi exposta no nosso bloco anterior. Mas antes de retornarmos à conversa, eu gostaria de reforçar o trabalho do Jornal A Verdade. Jornal A Verdade, que é um jornal escrito por trabalhadores para trabalhadores. O jornal é um agitador e um propagandista, mas principalmente o jornal é um organizador das lutas da classe trabalhadora. Para colaborar com esse trabalho, você pode adquirir um exemplar com qualquer militante da Unidade Popular ou você pode fazer uma assinatura anual. E vamos voltando ao debate. Segundo pesquisa da Universidade de Campinas, a jornada 6x1 está associada a altos níveis de insatisfação e rotatividade, especialmente nos setores de comércio e telemarketing, onde 72% dos profissionais são mulheres. Em 2024, foram registrados 470 mil afastamentos por saúde mental, o maior número em 10 anos. A economista Marilane Teixeira, coautora do estudo, destaca que a jornada de 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso pode gerar novos postos de trabalho e reduzir a informalidade, mostrando que não é apenas uma medida viável, mas necessária para a saúde e estabilidade do povo trabalhador. Vimos por todo o Brasil diversas demonstrações de resistência, organizada por partidos políticos e movimentos sociais contra essa desumana escala de trabalho. A Unidade Popular pelo Socialismo tem dado ênfase nessa questão e pautado a importância da organização das mulheres, que em sua maioria sustenta a atual estrutura econômica e social em que vivemos, acumulando em média 11 horas de trabalho diário entre funções remuneradas e tarefas domésticas. Apesar de alguns avanços aqui e ali por parte da política institucional, essas movimentações deixam muito a desejar e não são suficientes para uma mudança efetiva. A mobilização popular se mostra cada vez mais necessária, como forma de pressão contra políticos e empresários que tentam a todo custo avançar sua agenda de exploração contra a classe trabalhadora. Enfim, camarada, a gente sabe que as mulheres têm um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do nosso país, certo? E eu queria ouvir, eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual é esse papel das mulheres no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Bom, companheiro, assim, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é muito importante, porque de apresentar que as mulheres, elas são a grande maioria no país, né, e no mundo, assim. Né, que nós hoje, as mulheres, somos não só uma parcela maior, mas que essa parcela hoje ela sofre as várias contradições de ser uma capitalista, né? E casa muito com o primeiro ponto, né? Que são principalmente as mulheres, né? Que sofrem mais com a carestia, são as mulheres hoje que têm dupla, tripla jornada de trabalho, né? Então são essas mulheres hoje que elas cumprem esse papel, né? De sermos a grande maioria, mas a gente compreende melhor as contradições. Não é à toa que nós compreendemos tanto essas contradições, porque nós mulheres somos obrigadas a amadurecer mais cedo, para cuidar dos nossos irmãos, cuidar dos nossos familiares, cuidar da nossa família, né?
E de, inclusive, ter empregos mais cedo para poder ajudar a sustentar em casa, por exemplo. Então, a gente apressa essas contradições. Além disso, gera uma outra consequência, né? Porque além da gente compreender mais cedo nessas contradições, a gente compreender qual é o nosso papel na sociedade, né? A gente percebe que nós, mulheres, também somos as mais conscientes, né? Nessas lutas, mobilizações. Inclusive, trazer o exemplo, né? Quando a gente vai vender o Jornal A Verdade, são as mulheres geralmente que compram, que concordam com a nossa linha, que concordam com a nossa agitação. O que foi o Eles Não, em 2018, também pelo Fora Bolsonaro, foi vanguardiado pelas mulheres. Então, a gente compreende que esse papel consciente ele é muito importante para a gente, né? E se a gente é a grande maioria, né, e como em casa muito com a pauta, que eu acho muito importante, que deve também ser protagonizada pelas mulheres, pela classe trabalhadora no geral, é o fim da jornada 6x1. Né, que inclusive nós mulheres sofremos com essa jornada que eu falei, né? Grande, que inclusive trabalha durante 6 dias sem cuidar do filho, cuidar da casa, não tem creche para botar seu filho. E a gente percebe que é uma contradição muito grande, né? E a gente acha que o fim da jornada 6x1 vai fazer com que essas mulheres tenham melhores condições de vida, né? Mais tempo de descanso para se cuidarem, cuidar de seus familiares, né? E não só isso, tempo para lutar e se organizar, né? Dentro de um partido, de um movimento que paute nessa luta tão importante da vida das mulheres. É muito interessante a companheira ter trazido essa fala, né, sobre o fim da escala 6x1, que realmente é uma pauta que a gente tem tomado para nós, né? Porque, como a companheira falou também, né, as mulheres, elas têm essa carga, né, aumentada pela escala 6x1, que é uma escala onde ela vai trabalhar 6 dias, e no dia que deveria ser de folga, né, esse dia de descanso, ele muitas vezes não consegue ser o dia de descanso, né, o dia onde a pessoa tem que, mais uma vez, trabalhar ali nos trabalhos de casa e tudo mais, né? E o que essa economia neoliberal, né, tenta passar para a gente é que os trabalhadores lutarem contra uma escala, né, que é prejudicial para os trabalhadores, na verdade, né, que o fim dessa escala seria ruim para os trabalhadores, né, que iriam perder empregos, que iriam diminuir os postos de trabalho porque as empresas iriam fechar, né? E esse é um discurso que a gente vê há muitos anos, né? Lá no século XIX, o Marx, no Salário, Preço e Lucro, ele já falava, né, ele já estava ali numa discussão que um teórico, né, estava dizendo que se aumentasse os salários, no fim das contas, o poder de compra do trabalhador ia diminuir, entendeu? E não, o Marx ele está provando com dados, né, com experimentos que ele está demonstrando e tudo mais, que, na verdade, isso aí só interfere no bolso do patrão, entendeu? O que reduz, na verdade, é importante que as pessoas entendam isso, que o fim da escala 6x1 vai ser ruim só para uma classe, que é a classe dos patrões, a burguesia, entendeu? Eles que vão ser prejudicados. Por quê? Com o fim dessa escala 6x1, o que acontece é uma maior necessidade de geração de novos postos de trabalho, porque a gente vai precisar que esse trabalho seja feito, só que vai ser feito em novas escalas, então vai gerar novos trabalhos, e esses empresários, esses patrões, eles vão ter que contratar mais gente. Ou seja, esses trabalhadores que estão sendo contratados agora, eles vão ter mais capacidade de comprar, eles vão ter mais capacidade de fazer a economia girar. Então, o que acontece na prática é que a economia ela cresce, certo? Agora, realmente, as margens de lucro dos patrões vão reduzir, entendeu? E isso a gente tem que brigar, porque não somos nós trabalhadores que produzimos tudo. Então, nós temos que brigar por uma melhor condição de trabalho nossa. Os patrões vão reduzir o lucro deles, tudo bem, eles que se virem, entendeu? É basicamente isso. Essa análise, ela só faz sentido, né, de dizer que as empresas vão quebrar se a gente for olhar individualmente, cada empresa ali, se a minha empresa sozinha eu for contratar mais funcionário para ter uma escala mais ampla, a minha empresa vai quebrar, óbvio. Mas aqui nós estamos falando de uma mudança estrutural. Nós vamos mudar do país todo. Todo mundo que estaria nessa escala 6x1 vai deixar de ser assim. Então, na prática, o que é que isso gera, né? Mais emprego, melhores condições de vida do trabalhador, e é isso que nós estamos aqui lutando para mudar. Quando se trata de ter mulheres em postos de liderança, a Unidade Popular dá exemplo. Nossa camarada Sara, por exemplo, liderou nesse último dia 23 de abril um grandioso ato pelo fim da escala 6x1 em um frequentadíssimo shopping daqui de Fortaleza, reunindo todos os nossos coletivos irmãos. Não é de surpreender que nesse ato a adesão dos trabalhadores das lojas e dos restaurantes do entorno foi efusiva. Afinal, eles sentem na pele todos os dias o peso dessa escala e dos baixíssimos salários que são empregados. Para trazer um pouco dessa memória e apresentar o nosso principal canal de comunicação com o público geral, a gente apresenta o registro desse grandioso ato que você pode rever no momento que você quiser lá no Instagram da Unidade Popular pelo Socialismo Ceará.
Vamos chegando agora ao último bloco de conversas. E como sempre, nessa rodada a gente vai trabalhar os caminhos para a organização revolucionária, pois como veremos, não interessa apenas às mulheres a superação ao capitalismo. E vamos de volta para o estúdio, continuar com o nosso debate. O Brasil continua vivendo uma dura realidade, especialmente para as mulheres. PL do estupro segue em disputa, mulheres ainda recebem menores salários que os homens, ocupam os postos de trabalho mais precarizados e são as primeiras a serem demitidas. Enquanto isso, cada vez mais mulheres são chefes de família, ou seja, as principais responsáveis pelo sustento de suas casas. Entre 2012 e 2023, este número aumentou mais de 82%, sendo mais de 40 milhões de mulheres que chefiam metade dos lares brasileiros. Apesar dessa responsabilidade, não é proporcional o número de mulheres no país em relação àquelas que estão em posições de coordenação e decisão. Na política constitucional, apenas 15% dos parlamentares é composto por mulheres e muitos partidos desrespeitam as cotas eleitorais, usando as candidatas apenas como laranjas ou outros esquemas de corrupção. Para uma mudança radical na sociedade, é preciso uma mudança igualmente radical na participação das mulheres no processo de decisão política. E aí, companheiro, eu queria te perguntar, qual é o compromisso que nós, comunistas e as nossas organizações, precisamos assumir, certo, para fortalecer a luta pelos direitos das mulheres no Brasil? Bom, eu acho que hoje a Unidade Popular do nosso movimento já cumpre um papel muito importante com esse compromisso. E um deles que eu acho que é mais importante ratificar é de colocar que os nossos movimentos, e além da Unidade Popular, são dirigidos por mulheres. Então, o nosso movimento rebelde-se, boa parte da direção, que é um movimento secundarista de mulheres. A gente tem o próprio MLB também, organizado por essas mulheres também. A Unidade Popular, que eu vou debruçar um pouco depois, mas de colocar, o movimento correntese, por aí vai, Então, eu acho que quando se fala, dessa questão, do compromisso que a gente tem, é colocar na prática, de colocar mulheres para assumir essa tarefa, porque já está dado. E diz que as mulheres também são as mulheres organizadoras, Então, a gente se aproveita disso, de colocar que a gente compreende que esse trabalho vai ser melhor, com essas companheiras assumindo, até porque, colocando o que eu disse, que as mulheres são a grande parte da maioria da população. E aí, ter essas mulheres como liderança, isso cumpre um papel muito importante. Além disso, o nosso partido se coloca muito nesse papel de organizar as mulheres trabalhadoras, Então, os nossos movimentos compõem, acreditam nisso. Então, a gente tem um movimento muito importante, que constrói a luta das mulheres, que é o movimento de mulheres agabenário, que inclusive coloca na sua pauta o socialismo, porque a gente compreende, que através do socialismo é que nós vamos ter emancipação das mulheres nessa sociedade, para acabar com o machismo, a misoginia, o próprio patriarcado, que é uma consequência do capitalismo, Então, a gente pretende, quer e a gente fortalece esse movimento, até porque esse movimento ele tem um papel muito importante também de fazer a ocupação de norte a sul do país, para poder salvar a vida dessas mulheres. E eu acho que se coloca na prática, na pauta diária, cotidiana, que nós sabemos que essas mulheres trabalhadoras são as que mais sofrem, E eu acho que também um compromisso que a gente tem tido, desde o início, é que a Unidade Popular hoje ela cumpre esse papel de liderança, mas de coloca essas mulheres também na liderança da Unidade Popular. Dá um exemplo disso em 2022. A Unidade Popular foi o partido que mais colocou mulheres nas candidaturas. Mas não para dizer que é um partido que coloca as mulheres por fachada, não, porque são lideranças constituídas desses movimentos sociais formadas na luta da Unidade Popular e desses movimentos, De falar para essas mulheres também que elas podem sim ser poder de também estar lutando pela sua emancipação. E eu acho que isso faz que se vire um exemplo, que é na prática mesmo. A gente vê quando a gente vai fazer uma agitação para as companheiras, para as mulheres, elas se identificam. Essa daí tem coragem, essa daí consegue falar, de botar a boca no microfone e tá colocando as suas questões. E aí eu acho que isso é importante, E aí também queria reiterar que eu acho que quando eu falo desses movimentos, mas é um movimento muito importante, que fez uma luta muito importante também nesse período do Dia das Mães, que foi o MLB, que inclusive ocupou vários supermercados do nosso país para dizer que no Dia das Mães, muitas mães não têm o que comer, que não tem uma cesta básica para poder ter uma ceia, um almoço com seus filhos, por exemplo. Então a MLB faz essa luta, também fez nesse último Dia das Mães o dia de
que esse Dia das Mães não seja um dia com fome, né? Mas que a gente pudesse fazer essa denúncia, né? De colocar que essas mulheres sofrem as maiores contradições. E a Frente Negra Revolucionária, né? Que eu acho que é um dos principais movimentos também que vai fazer com que a gente organize as mulheres, organize a juventude de periferia para se organizar numa frente que seja realmente revolucionária do povo negro, né? Porque, inclusive, falando dos baixos salários, falando das contradições de classe, são as mulheres negras que mais sofrem com esse sistema, de receber os menores salários, de ter mais jornada de trabalho. São as mulheres negras, por exemplo, que cumprem funções, né, de trabalho que também são humilhantes, né, que colocam a risco essas mulheres, né, que inclusive nesse papel do cuidado, como empregada doméstica. E aí a gente compreende que através dessa organização, né, que esse compromisso com a unidade popular também é que a gente consiga chamar mais mulheres para se organizarem. Porque a gente compreende hoje que através da organização, da luta das mulheres, que a gente vai conseguir avançar, né, não só as pautas que a gente apresentou da jornada do fim da jornada 6x1, o aumento geral dos salários, né, redução do preço dos alimentos, mas chamar as mulheres a se organizarem, dela compreender que ela cumpre um papel muito importante, né, através da luta, da organização, que a gente vai conseguir a emancipação dessas mulheres através da luta pelo socialismo. Assim, camarada, eu acho muito interessante. Eu acho que uma coisa que ninguém pode falar é que a UP, né, e todos os movimentos que a gente está citando aqui, né, que a nossa linha teórica, ela diverge da nossa linha prática, certo? Eu acho que ninguém vai ter coragem de falar isso. Por quê? A gente, inclusive, teve um exemplo na última brigada do jornal, que a gente estava militando juntos, né? Um senhor passou e disse assim: vocês são muito sabidos, falam um monte de coisa aí bonita, não sei o que, mas ninguém faz nada, né? E quando você vai ver na primeira página lá do Jornal A Verdade, tinha, né, o ato que você citou do pessoal do MLB, liderado por mulheres, né? As mulheres estavam lá na linha de frente mesmo nessa luta, né, para pedir não, né, para reivindicar os direitos, né, que a nossa população, que as nossas mulheres trabalhadoras e que todos nós, né, temos de nos alimentar e de conseguir sobreviver, né? Afinal, a gente trabalha muito e muitas vezes a trabalhadora, né, a mulher ou o homem, que seja lá quem for, né? Você chegar em casa e seu filho, né, não ter um alimento, você não conseguir dar um alimento para o seu filho, é revoltante, né? Você se sente humilhado e você deixa de se sentir humano, né? Então a gente não pode aceitar que isso aconteça, né? Então essa prática, né, está sempre muito alinhada com a teoria do partido. Aqui a gente está falando de chamar mulheres, da necessidade de que as mulheres sejam linha de frente mesmo do partido, né? E na prática é isso que acontece. A camarada Suede Carvalho, por exemplo, presidente do partido no nosso estado, né? Então, assim, inclusive, até aproveitando esse tema, né, linha de frente, tem uma música do Rashid com o Dom L, que eu gosto muito, e eu queria citar, né, ela aqui, porque eu acho muito interessante o quanto que ela explica, né, esse momento, que ele fala, em determinado momento, né, o Dom L, quando está com a palavra, ele fala, né, eles queriam corpos no mercado, agora dizem querer corpos diversificados em postos de mercado, né? O que isso quer dizer? A gente, inclusive, consegue fazer duas análises aí, né? A primeira análise é que quando você fala em mercado de trabalho, né, a gente está falando que existe, né, um mercador e uma mercadoria, né? Então, a gente pode tirar nossa consciência de classe dessa questão. Eu sou mercadoria nesse mercado de trabalho ou eu sou mercador, né? Eu estou comprando ou eu estou vendendo a mim mesmo, né? Então, assim, essa reflexão é muito interessante, né? E aí o segundo ponto é esse, né? Que a nossa luta, né? A nossa luta por direitos, né? E eu digo a nossa, porque apesar de não ser mulher, mas a gente entende que essa luta, ela é coletiva, né? Essa luta, ela não pode ser simplesmente para ter mulheres no topo, né? Para ter homens negros no topo, mulheres negras no topo. Não é uma luta só identitária, né? É óbvio que é importante essa diversidade, é importante a gente ser mais representado em todos os nossos postos, mas é muito importante que essa luta, ela seja a luta de as mulheres estão reivindicando os direitos, as mulheres estão reivindicando a posição delas de liderança, elas estão reivindicando as suas demandas, as suas necessidades, e é importante que nós atinjamos isso de acordo com as nossas vontades, e não porque um senhor de escravo, ele está lá dizendo que agora ele quer uma mulher no topo. Entendeu? A gente não pode aceitar que nós só vamos estar no topo, nós trabalhadores, as mulheres negras, os homens negros, o povo pobre, só vai estar lá no topo quando for interessante para esses caras, não. Entendeu? A gente vai estar no topo quando a gente quiser, que vai ser quando a gente conseguir organizar a nossa classe e fazer uma revolução nesse país. Na sua fala, a camarada Sara exalta o importantíssimo trabalho do movimento de mulheres Olga Benário. Nós preparamos a matéria para poder mostrar um pouco mais o movimento enquanto apresentamos a Casa da Mulher Trabalhadora Preta Simor.
A casa é um importante espaço e uma conquista essencial para o movimento de mulheres. O local garante acolhimento a mulheres em momentos de vulnerabilidade e serve também como espaço de organização política, sendo esse trabalho político centralizado pelo movimento de mulheres Olga Benário. A matéria foi feita com carinho, espero que vocês gostem. Vamos lá conhecer a Preta? Um dos principais trabalhos que a gente constrói aqui na nossa casa é o trabalho de acolhimento às mulheres que tenham sofrido algum tipo de violência. A gente constrói uma rede popular de enfrentamento à violência de gênero junto a profissionais que se voluntariam para fazer esse trabalho junto ao movimento. São psicólogas, assistentes sociais, advogadas que realizam esse trabalho junto ao movimento. E a nossa casa semanalmente acolhe mulheres que tenham sofrido algum tipo de violência, seja física, seja violência moral, violência psicológica, violência no ambiente de trabalho, na instituição de ensino. Esse primeiro espaço é onde a gente realiza as nossas atividades, como palestras, cursos, plenárias. A gente organiza aqui nossas cadeiras, deixa o nosso portão aberto, lança a convocatória da atividade nas nossas redes sociais. E é aqui onde a gente realiza essas principais atividades do movimento e da nossa casa. O movimento de mulheres Olga Benário nasceu de uma necessidade histórica no contexto da luta de classes aqui no Brasil, onde diversos militantes em várias partes do Brasil, inclusive aqui no Ceará, construíram o movimento de mulheres Olga Benário em 2011. À luz do marxismo, entendendo a teoria da luta de classes, a teoria do socialismo científico, aplicando no contexto das mulheres trabalhadoras, que é a parcela mais explorada, onde a parcela é mais oprimida no trabalho doméstico, no trabalho fora da casa, com os filhos. Aqui nesse primeiro espaço a gente tem o nosso bazar, é uma das formas de autossustentação do movimento e da nossa casa. É um bazar solidário, a gente recebe doações de peças de roupas, calçados, acessórios e a gente organiza ele aqui na nossa casa e também faz ele ser itinerante nas pracinhas aqui do bairro. A Casa da Mulher Trabalhadora Preta Simoa é um local de formação, fortalecimento e primeiro acolhimento para as mulheres vítimas de violência. A nossa casa surgiu em 2022, inicialmente como uma ocupação urbana, localizada no bairro Benfica, aqui em Fortaleza. Nós ficamos por 10 meses no espaço, mas sofremos uma reintegração de posse. E no período em que isso tudo aconteceu, nós abrigávamos também 2 mulheres. E nossa coordenação decidiu que nosso trabalho não poderia parar por aí. E assim, nós iniciamos uma campanha de apoio financeiro para o movimento de mulheres, para que a gente conseguisse alugar um imóvel para continuar esse trabalho, para continuar a construção do nosso movimento. E hoje nós estamos aqui nesse imóvel alugado através do apoio da população, que mensalmente doa um valor fixo para que a gente consiga custear as nossas contas. Para além disso, nós também temos um trabalho de finanças do movimento para sustentação das nossas lutas e do nosso espaço. Aqui é onde a nossa coordenação se reúne para debater as nossas lutas, para debater a construção da nossa casa. É um espaço onde a gente tem o nosso ventilador, o nosso sofá, algumas cadeiras. E uma questão importante é justamente a construção dos nossos núcleos. Os núcleos são coletivos, digamos assim, partes desse movimento, para que a gente possa se reunir, estudar, discutir e planejar as nossas lutas locais, aqui em Fortaleza, nos diversos bairros, nas fábricas, nas empresas, nas escolas e universidades.
pontos mais importantes é a nossa sala de acolhimento. É aqui que a gente atende as mulheres que nos procuram, buscando uma orientação, buscando algum acolhimento, né, na nossa rede de profissionais, como eu falei, seja um acompanhamento psicológico, um aconselhamento jurídico, um atendimento social com assistente social. É aqui nessa mesinha onde a gente recebe essas mulheres nessa sala, né, que a gente faz uma escuta humanizada, faz os encaminhamentos que são necessários de acordo com as demandas que são apresentadas, incluindo, né, essa articulação com os equipamentos públicos, né, porque um dos fatores que a gente lida também é com a desinformação. Às vezes essas mulheres sequer sabem a que direito elas podem recorrer, a que equipamento elas podem procurar para solucionar ali a sua demanda, e a gente faz esse trabalho também de orientação. O movimento de mulheres realiza ocupações a nível nacional como forma de denunciar a especulação imobiliária, a carestia da vida que afeta principalmente as mulheres mães da classe trabalhadora, e também como uma estratégia de luta contra a violência de gênero que as mulheres sofrem no nosso país. Nas nossas ocupações, nós temos acolhimentos, atividades formativas, de formação política para essas mulheres. Temos também atividades culturais, atividades de autonomia financeira, quando a gente realiza uma ocupação de um imóvel para acolher mulheres, para prestar essas atividades de formação, de fortalecimento para essas mulheres, né? A gente nomeia as nossas casas em homenagem a alguma mulher que tenha dado a sua vida pela luta popular, alguma mulher, né, que tenha se destacado na luta pelo direito das mulheres, na luta pelo direito da classe trabalhadora. E aqui no Ceará não foi diferente. Quando nós ocupamos, a nossa ocupação nasceu sob o nome Ocupação de Mulheres Preta Simoa. E a Preta Tia Simoa foi uma mulher negra, escrava liberta, que foi uma liderança popular de referência na Revolta dos Jangadeiros, que emancipou a população negra na província do Ceará, né? Então, uma mulher negra, uma mulher do povo que organizou a população durante a revolta, fazendo com que, inclusive, a Revolta dos Jangadeiros saísse vitoriosa. E temos como exemplo a sua luta, a sua resistência e a sua história, né? É uma forma também da gente reviver e divulgar a história de vida dessas mulheres, porque nós sabemos que, historicamente, as mulheres sofrem um apagamento da história, né? Principalmente as mulheres negras. Deixamos o convite para você que está assistindo a contribuir com a Casa da Mulher Trabalhadora Preta Simoa, com o QR Code que está passando aqui na tela, e que com certeza vai avançar a nossa luta por uma transformação radical da sociedade e pela luta pelo socialismo. Chegamos ao final da Hora da Verdade. Hoje tivemos a presença inédita do nosso camarada Davi Teixeira, cobrindo a ausência da nossa presidenta, Soide Carvalho, na mediação da mesa. Contamos também com a grandiosa presença da nossa convidada, a camarada Sara Rodrigues, militante da Unidade Popular e da Frente Negra Revolucionária, que nos trouxe uma perspectiva revolucionária da luta das mulheres. Reforço aqui o convite para que todos venham conhecer a Unidade Popular pelo Socialismo, a Frente Negra Revolucionária, o Movimento de Mulheres Olga Benário. Comece seguindo nossas páginas no Instagram, você encontra todos os links na descrição desse vídeo. Mas venha também se filiar na Unidade Popular pelo Socialismo aqui no Ceará e venha contribuir com esse projeto de emancipação real da classe trabalhadora. Somos um partido de linha marxista-leninista e temos como horizonte a Revolução Brasileira. Então é isso, camaradas. Peço novamente a todos que curtam esse vídeo, compartilhem. Se não forem inscritos no canal da Unidade Popular Ceará, se inscrevam e ativem o sininho. Sigam também nossas páginas no Instagram, TikTok, Facebook. Não deixem também de conhecer a plataforma de curso da Cultura Comuna. E até o próximo Hora da Verdade. Bom, camaradas, estamos concluindo o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E aí já aproveito para
curtir o vídeo, certo? É um trabalho enorme fazer isso aqui, conseguir entregar esse episódio para vocês com essa qualidade, né? Com a estrutura que vocês não imaginam o trabalho que dá, né? Então espero que vocês curtam, que compartilhem, enviem aí para quem você conhece, que tá ali naquela dúvida, né? Se acredita ou não, se é de esquerda ou não, né? Manda para essa galera aí. Esse é um trabalho que com certeza ajuda muito as pessoas, né, a entenderem melhor do que é que a gente está falando, né, quando a gente fala de construção do socialismo no Brasil. Então, compartilha com seus amigos, certo? E aí aqui eu tenho uma informação muito importante também, né? Eu estou vendo aí na internet muita gente comentando assim, eu não sei onde me organizar, eu estou em dúvida onde é que eu vou me organizar. Acabou a dúvida, certo? Você está aqui já há muito tempo assistindo o episódio com a gente. Então, venha para a Unidade Popular, filie-se na Unidade Popular e venha construir o socialismo com a gente, certo? E se você já é militante, lembre-se de participar das brigadas do Jornal A Verdade. Então, queria agradecer o convite, né? Eu acho que estou muito feliz, né, de debater sobre essas questões da importância, né, do trabalho entre as mulheres, né? Da gente conseguir crescer a nossa influência, né? O que a Unidade Popular tem feito para se engajar na luta das mulheres, assim. E aí eu acho que é importante também reiterar, né, para quem não é militante da Unidade Popular, se filie na Unidade Popular, conheça os nossos movimentos, né, sociais. Inclusive, eu havia falado anteriormente, a gente tem um movimento de mulheres Olga Benário, que pauta a luta das mulheres no país, de norte a sul do país, que faz luta, faz ocupação desde 2011, para pautar a luta das mulheres pelo socialismo. Porque é através do socialismo que a gente vai conseguir a emancipação completa das mulheres, né, no país, no mundo, onde for, para acabar com o patriarcado e com o machismo. Né? E eu acho que é importante, né, colocar que não só é o movimento de Mulheres Olga Benário, mas todos os movimentos têm mulheres, né? Então, desde a escola, desde o Grêmio Estudantil, até um CA, dentro de uma ocupação por moradia, nós temos essas mulheres também dirigindo esses trabalhos, né? Dirigindo, se colocando na frente dessas lutas, para a gente conseguir ser um exemplo e também se colocar nessa disposição, né? E eu acho que isso é muito importante da gente conseguir construir esse trabalho, né, que a gente precisa de mais mulheres, queremos mais mulheres nas nossas fileiras. Então, se você é mulher, né, acho que é importante sim a nossa emancipação, se organize na Unidade Popular, tome partido e seja da Unidade Popular. A gente tem basicamente umas 5 famílias controlando quase 50% da mídia que a gente consome. Então, jornal, programa de TV, emissoras, revistas, e a gente nem fica sabendo. Quer ser informado, saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Conheça o Jornal A Verdade, essa potente obra de mídia que já tem 25 anos, construindo memória e conversando com as pessoas pelo Brasil afora. Jornal dos Trabalhadores na luta pelo socialismo, completamente autossustentado, sem patrocínio e sem propaganda. Além disso, a gente também tem brigadas nacionais em que você pode garantir o seu exemplar na sua cidade presencialmente.